Olá, voltei a gravar novamente que eu estava falando com vocês a respeito do trecho aqui que eu vou falar da palavra de Deus, né? As bodas de Canaã e água feito vinho, né? Para quem não conhece a Bíblia, para quem não está acostumado em ler e saber, este é o primeiro milagre de Jesus. Tá? Jesus fez muitos milagres, fez muitas coisas, curou muitos enfermos, muitos endemoniados, paralítico, cego de nascença, concho, né? Tem várias histórias aí a respeito, né? Do ministério de Jesus Cristo, que qualquer um que lê os evangelhos vai encontrar ali, né? Principalmente São Marcos, né? Que registra todos os milagres de Jesus, as coisas estão mais registradas em São Marcos ali, né? Mateus, Lucas, todos falam, mas... Então nós vemos aqui o seguinte, que no momento em que o Senhor Jesus estava iniciando o seu ministério terreno aqui, né, para começar a sua obra aqui na terra, ele veio, né, foi convidado a uma festa de casamento normal, igual todas as pessoas participam, né, de uma festa de casamento, e estava ali, todo mundo alegre, né, tomando vinho e bebendo e dançando, porque naquele tempo a dança não era totalmente diferente, né? Você vê até nos filmes hoje em dia aí como é que era as danças. As danças não existiam o agarra-agarra, o aperta-aperta, igual tem hoje nos salões por aí fechado, né? Que você encontra esse tipo de coisa. Então, naquele tempo as danças, geralmente, era feita de parceria, uma carreira de lá, uma carreira de... Vê as danças típicas, por exemplo, aí dos farroupilhas aí, desse pessoal, de algum desses lugares por aí, né, que tem essas danças típicas que são originárias de lá do Oriente, lá da Ásia, né, e da Europa, desses lugares aí, que você vai ver mais ou menos o que era. Se você vê, então, os costumes dos judeus lá, também as festas deles lá, como é que era a dança deles. Eles dançavam assim, né? Quando vai uma pessoa visitar lá naquelas aldeias, naquele lugar, então aquelas mulheres, né, começam a falar em línguas estranhas, aquela língua que elas falam lá, que só elas que entendem, né? Para receber os parentes lá, e ali eles já começam a dançar, né? Começam a pular ali, mas não tem nada de agarra-agarra. É dançando sozinho ali, né? Dançando, né? Todo mundo solto, fazendo os movimentos corporais, fazendo todas aquelas gesticulações ali, tudo é a dança, né? Então, Jesus estava no meio dessa festa aqui, ó. Jesus estava na boda de Canaã aqui, ele estava lá, né? Fazendo ali, como diz a história, juntamente com seus irmãos, com sua mãe, com seus parentes de modo em geral. Então, se acabado o vinho, né? O que aconteceu? Imediatamente, então, ó, diz assim, né? E ao terceiro dia, fazendo de umas bodas em Cana da Galiléia, né? Estava ali a mãe de Jesus, e foi-lhe também convidado a Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então não estava só Jesus, como também os seus primeiros discípulos. Aqui não estava com os discípulos tudo ainda completo, não. Né? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Aí, pronto, e agora? Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes. Aqui, ó. Sabe o que é servente, né? Vocês sabem, todo mundo sabe o que é um servente, né? Servente, na realidade, é auxiliar, aquela pessoa que trabalha auxiliando as outras pessoas, né? Dentro de uma festa, dentro de uma obra, né? Servente de pedreiro, servente de carpinteiro, servente de serviços gerais, né? Então, o servente aqui, no caso, seria o servente da festa, as pessoas que estavam participando ali, servindo, né? E que os anfitriões da festa, mas estava ali, né? Que foi exatamente depois desse momento, vamos lá, vou continuar lendo aí para vocês compreenderem melhor. Diz assim, sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser, né? Então, meu querido e amado, aqui está o primeiro dos mandamentos de Jesus, dito por quem? Exatamente por Maria. Né? Então, se você quer ser um seguidor do Evangelho, né? Segundo a palavra de Deus,
Escute o que diz aqui no versículo 5 do capítulo 2 do Evangelho de São João, que ela disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. É a única manifestação da Bíblia, no seu cântico dela ali atrás, né? O cântico de Maria ali em São Lucas, lá, onde ela faz o cântico dela após Deus ter anunciado, né? O nascimento do seu Salvador. Eu já preguei, já passei, gravei vídeo a respeito disso daí, né? Mas nós vemos aqui a ordem expressa de Maria, né? Além de você ver lá que tinha a família dela, a família de Jesus, né? E os filhos de Maria e de José, né? Que estava sempre junto com eles ali, né? Então existia também aqui, já nesse momento, começando o início da carreira de Jesus, seus discípulos, né? Que também estavam com ele ali, né? E estava ali postas 6 talhas, né, de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, né? Disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas. E encheram-na até em cima, né? E disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo ele bem que sabia os serventes, né, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, ao noivo, né, a pessoa que estava disse. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já estão bêbados, né, já tem bebido bem, estão então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, né? E Jesus participou assim, né? Os seus sinais em Cana da Galiléia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então, meu querido e amado, o que é que você precisa mais para aprender e para entender a palavra de Deus? Né? Vemos aqui que o Senhor Jesus, né, estava aqui, né, como o único Filho de Deus. Unigênito Filho de Deus, né? Aprendeu o que é unigenitura, o primogênito e o unigênito? Unigênito que é único, não tem outro depois dele, né? No caso de Deus, por exemplo, ele tem que ser unigênito, né? Unigênito, único. Um, né? Unigênito porque é a geração, né? Gerado, né? Unigênito, Filho de Deus. E Maria teve o seu primogênito. Né? Primogênito é todos os filhos primeiro. Se fala primogênito é porque com certeza ela teve mais filhos. E esses filhos eu acabei de ler para vocês ali. São o número de 4, né? José, Simão, Judas e Tiago, né? E suas irmãs, que não falo o número das irmãs, mas também tinha muitas irmãs aí. Então, como é que Maria pode ser virgem imaculada, concebida sem pecado, né? Que está lá na oração carismática lá, né? Não é não, tá? Isso aí é invenção dos criadores de Balaim, daqueles que criaram as imagens, que fizeram lá que os ídolos pagãos viessem e entrassem na igreja romana da época, lá do século I, lá século II, século III, né? Até o século IV, né? Que eles ficaram ali fazendo esse tipo de coisa, onde que depois tiveram que passar pelo processo de reforma, né? Da igreja lá reformada. Uma hora dessa eu vou publicar um vídeo falando exclusivamente da reforma protestante, né? Da reforma da igreja, por que aconteceu, né? Tudo aquilo que acontecia na época lá, que eles traziam lá os deuses pagãos lá dos gregos, né? E toda aquela população que vinha lá dos asiáticos e aquele pessoal que vinha diretamente para Roma, chegando ali, era soldado, né? Era embaixadores, era pessoas que vinham de outros países ali, né? Porque inclusive Paulo, né? Que por ser judeu, mas mesmo assim ele foi consagrado o quê? Que Paulo era general do exército romano, era cidadão romano, né?
Ele era um daqueles que comandou a caravana de soldados lá, o grupo de soldados lá de Centurião, né, que mataram o Estevão, né? Louvado seja Deus. A Bíblia fala claramente que ele consentiu na morte de Estevão, né? Porque depois que os mataram apedrejados, lançaram os vestidos de Estevão aos pés dele, né? Ali, que chamava na época Saulo, né? Então, meu querido e amado, se você quer ter o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, de tudo aquilo que está aqui, venha. Ouça o que diz a palavra de Deus, o que disse Maria, né? A mãe do Senhor Jesus. Fazei tudo quanto ele vos disser. Esse é um dos maiores mandamentos da Bíblia. Depois nós vamos encontrar esse mesmo Jesus lá no Calvário, né, no momento da crucificação, olhando para João, né, olhando para Maria ali no momento da crucificação. Jesus, o que acontece ali? Ele fala para os discípulos que os demais estão ali, né? Louvado seja Deus, que diz assim, olha, filho, eis aí a tua mãe, né? Mulher, eis aí o teu filho. Ela falando o seguinte, porque João, além de ser uma pessoa que estava sempre ao lado de Jesus, Jesus era o discípulo que Jesus amava, ele estava sempre ao lado do Senhor Jesus, né? Nos momentos, inclusive, né? Tem uma passagem que Jesus, João estava ali, reclinado no ombro de Cristo, quer dizer, a pessoa, quem é outra pessoa que você tem o conhecimento que dobrou, né, se curvou, né, ante o ombro de Cristo? Nós encontramos na Bíblia somente esse um chamado João, era o discípulo que Jesus amava, que estava sempre ao lado dele. Então ele entregou o cargo para João, para que ali ele cuidasse de sua mãe, né? Então ele entregou o cargo, porque enquanto Jesus estava ali na terra, juntamente com os seus irmãos, de modo geral, e aí ele pegou e pediu, né, para que João, né, pegasse e cuidasse de Maria, né? Louvado seja Deus. E o João assim fez, segundo a tradição, segundo aquilo que nós encontramos. João pegou a Maria e levou ele lá para Efésios, onde ele, né? Louvado seja Deus. Aqui no versículo 27, né, do capítulo de número 19, né, diz assim, ó. Depois disse aos discípulos, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Louvado seja Deus, né? Então o que aconteceu é o seguinte, aí ele ficou incumbido o João ficou incumbido, né, de tomar conta da mãe de Jesus, né, de Maria, né, para que ela ali recebesse os cuidados, né, porque ela certamente já estava viúva, né, pelo que te indica aqui, José já havia morrido, José já não estava mais vivo, já não estava mais aqui. Não se tem notícia mais de José aqui, provavelmente ele já deve ter morrido, já deve ter passado. A Bíblia não resista, né, a respeito da morte de José, né? Não dá enredo a respeito disso. Só vai aparecer aqui o final de Jesus, né? Olha lá, tá vendo? Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, né, no versículo 26, diz assim, ora, Jesus vendo ali a sua mãe, a quem o discípulo a que ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ele não está dizendo isso aqui para, né? Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa e passou a cuidar dela. Nós temos a história de que ele cuidou de Maria até a sua morte, ali na cidade de Éfeso, onde ele foi o pastor daquela igreja, né? Que foi o bispo daquela igreja
durante até o fim da sua vida. Após as revelações lá da ilha de Patmos, né, que ele teve a revelação do Apocalipse, né, e ele voltou novamente a pastorear a igreja ali em Efésios, né, e ali ficou João até o fim da sua vida, e Maria estava com ele até o fim da sua morte ali, né. Louvado seja Deus. Então é assim, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus. Quando alguém vier dizer para você que Maria é imaculada, concebida sem pecado, é a maior mentira e sacrilégio que eles estão fazendo, pois não é assim que ensina a palavra de Deus. Maria é uma mulher igual a todas as outras mulheres do mundo. Ela reconhece ali no seu cântico, né? Eis aqui a serva do Senhor, que reconheceu, não olhando para a baixeza da sua serva, fez em mim nascer o meu Salvador. Né? É Maria. Então não adianta você pedir para a pessoa errada. Jesus disse assim, olha, quando quiserem pedir alguma coisa ao Pai, né, rogai a Ele, né, rogai a mim, a Jesus, né, diz assim, rogai a mim, e eu rogarei ao Pai, para que Ele vos conceda. Se fosse para pedir para uma outra autoridade qualquer, ele teria em sua palavra, né? Pedir para outra pessoa aí, pedir para Maria, pedir para João, para Pedro, para Tiago, para qualquer um desses discípulos aí. E ele vai interceder por vós diante de mim e eu vou interceder diante do Pai. Não é assim que está escrito na palavra de Deus, né? Olha aqui, versículo 17 de São João diz assim, olha, Pai, agora eles já não são mais do mundo, como eu do mundo também não sou. Versículo 16 que eu li. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, né? Para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti. Que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Louvado seja Deus. O que é que você quer mais? Onde é que você vai encontrar lugar aqui para Pedro, para Maria, para João, para qualquer um outro discípulo aí, para ser adorado? Não, jamais. Ah, não, mas isso aí nós temos só por lembrança, é lembrança, né? Você não tem uma fotografia da sua mãe como lembrança? Mas vê lá se eu boto a fotografia da minha mãe diante de mim no altar lá e me dobro no meu joelho e vou fazer oração para Deus, para ela, diante dela. Pois é assim é na palavra de Deus que diz que jamais você deve se curvar diante das imagens esculpidas. Não se curvarás a ela, nem o adorareis, porque eu sou o Deus zeloso. Está no primeiro mandamento da palavra de Deus, lá no começo. As pessoas que dizem que você deve adorar é porque não são filhos de Deus, não são verdadeiros servos de Deus, não são verdadeiros pastores, não são verdadeiros cuidadores do rebanho do Senhor. São simplesmente falsos mestres. Né? E veja lá o que disse Pedro a respeito dos falsos mestres. Então, queridos e amados, nesta hora eu vou agradecer a Deus mais uma vez por mais esse vídeo que tenho gravado aqui, pedindo que você busque o conhecimento da palavra de Deus e busque a verdade, né? Olha lá, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. São João capítulo 17, versículo 17, que é exatamente a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos, por nós, por todos aqueles que irão aguardar a vinda do Senhor Jesus, até o seu retorno estaremos aqui, crendo nesta verdade,
que a verdade é exatamente isso daqui, ó. Conhece? Glórias a Deus, tá? Aqui, ó. Ó, como é que ela tá velhinha, baqueada. São 42 anos de manuseio aqui, ó. Tá vendo? Esta é a verdade. Este é o pão vivo descido do céu, né? Este é verdadeiramente o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Esta palavra é a palavra viva e eficaz, né? É mais penetrante que uma espada de dois gumes, né? Que corta de um lado e corta do outro, né? Quem tem o testemunho da palavra do Senhor é o verdadeiro profeta, a palavra de profecia do Senhor, que tem o espírito da profecia de Deus, é quem tem a palavra de Deus. Essa daqui é o principal carro-chefe da igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja? Sou eu sou a igreja de Cristo. Ele disse, eu virei para ti. Eu e o Pai viemos para ele e faremos nele morada. Louvado seja. Você quer ser morada de Cristo? Quer que Jesus habite seu coração hoje? Entregue a sua alma para ele. Jogue fora as idolatrias, os balaíns, os tarotes, as deusas Diana, as deusas do ventre, deusa disso, daquilo outro. Joga essas coisas fora. Isso é tudo coisa do diabo. É Satanás operando vivamente, que eu li para você ali em 1 Coríntios capítulo 10, né? Que o apóstolo diz assim, que a gente não deve ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, nem poder beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então, o cálice do demônio, você sabe o que é, né? Então, em nome de Jesus Cristo, eu entrego nessa hora esse versículo para que você medite e para que você fique na dispensação da graça de Deus. Amém? Glória a Jesus.